Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso e nesta aula nós vamos discutir o tema Força Magnética sobre Cargas Elétricas. Esta aula faz parte da sequência do nosso módulo de magnetismo, sendo assim eu recomendo que vocês assistam às aulas anteriores para a total compreensão do que será discutido aqui. Para começarmos a nossa aula, eu gostaria que a gente relembrasse tudo o que a gente viu de magnetismo até agora. Até esse momento, nós discutimos os ímãs, vimos as suas propriedades e definimos formalmente qual é o campo magnético gerado por um ímã. Se a gente parar para observar, até agora o magnetismo ele tem aparecido para a gente como um fenômeno independente na natureza, ou seja, ele não tem relação com nenhum dos outros fenômenos que vocês já estudaram. Entretanto, por volta de 1820, alguns cientistas da época buscavam descobrir se realmente o magnetismo era algo independente ou não. Alguns dos experimentos feitos demonstraram que, na verdade, o magnetismo está relacionado com a eletricidade. Eu vou discutir um dos experimentos aqui com vocês. Então, em 1820, um experimento que foi feito foi o seguinte: dado um circuito formado por fios, resistência e pilha, observava-se que, na ausência de corrente, se eu aproximasse uma bússola, a agulha imantada da bússola mantinha a sua orientação original. Em contrapartida, se eu fechasse aqui a chave do meu circuito e fizesse esse circuito ser percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, a gente observava que a agulha imantada da bússola sofria uma certa deflexão, ou seja, ela mudava a orientação dela. Isso significa que a corrente elétrica, que nada mais é do que cargas em movimento, estava gerando um campo magnético. Então, isso é um resultado muito importante. Corrente elétrica produz campo magnético. Bem, nessa aula eu não vou estar interessada em caracterizar como que é esse campo magnético produzido por essa corrente elétrica. A gente vai ver isso em aulas posteriores. A pergunta que a gente vai querer responder aqui é a seguinte: bem, se uma carga elétrica em movimento é capaz de gerar um campo magnético, o que acontece se eu coloco uma carga em movimento na presença de um campo magnético externo? Vamos responder esta pergunta no próximo quadro. Então, a pergunta que nós vamos estar interessados em responder nesta aula é: se eu coloco uma carga elétrica em movimento na presença de um campo magnético externo, o que será que acontece com essa carga elétrica? Então, para responder essa pergunta, nós vamos considerar uma carga positiva Q, movendo-se com velocidade v na presença de um campo magnético externo B. E esse campo magnético ele vai ser uniforme. Para a gente responder essa pergunta, eu vou apresentar uma série de resultados experimentais e nós vamos juntos construir a resposta. Então, o primeiro resultado que eu apresento é o seguinte: nós observamos que, se nós temos nosso campo magnético uniforme e a nossa carga elétrica ela se move com um vetor velocidade que está na mesma direção do campo magnético, a gente observa que nós não temos a presença de uma força magnética, ou seja, essa força magnética é nula. E isso independe do sentido do vetor velocidade da carga. Então, mesmo esse vetor ele estando na mesma direção e no mesmo sentido, ou na mesma direção e no sentido oposto, eu não observo força magnética nesse caso. Primeiro resultado. Vamos para o segundo. No segundo resultado, a gente vê o seguinte: se nós temos uma carga elétrica que se move agora com um vetor velocidade que tem uma determinada inclinação θ com relação à direção do vetor campo magnético, para esse caso eu observo uma força magnética. E essa força magnética, ela tem uma direção perpendicular ao plano onde está o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Tá? Então, nós temos aqui de rosa o nosso vetor força magnética e ele é perpendicular a esse plano, que no caso é o plano do quadro. Para a gente representar formalmente essa direção e esse sentido, nós utilizamos a seguinte notação: um círculo com um ponto no meio. Então, essa notação indica que esse vetor força magnética ele está perpendicular a esse plano do quadro e, além de perpendicular, ele está saindo, está apontando para fora do plano do quadro.
Ainda desse segundo resultado, a gente observa que se esse ângulo θ for aumentado, a nossa força magnética vai assumir um valor máximo quando θ é igual a 90 graus. Então, isso é um outro resultado importante. Tudo bem? Vamos discutir o terceiro resultado no próximo quadro. Então, vamos discutir agora o terceiro resultado. O terceiro resultado diz o seguinte: se agora, ao invés de uma carga positiva, nós tivermos uma carga negativa, então eu tenho aqui a minha carga Q negativa, todos os resultados que nós obtemos anteriormente continuam valendo, exceto que agora o sentido do vetor força magnética será o oposto. Então, aqui, para esse caso, nós temos o nosso vetor campo magnético na direção horizontal, apontando para a esquerda. Temos a nossa carga negativa, que se move com uma velocidade v, um vetor velocidade, que tem uma inclinação θ com relação ao vetor campo magnético. A força magnética agora continua estando, numa direção perpendicular ao plano do quadro, que é o plano que contém o vetor campo magnético e o vetor velocidade, mas agora o sentido dessa força aponta para dentro do plano do quadro. E para a gente representar essa notação, apontando para dentro do plano do quadro, nós utilizamos esse símbolo, que é um círculo com um X. Então, essa notação representa aqui esse vetor, força magnética. Está na direção perpendicular a este plano, mas apontando para dentro do quadro. Então, se a gente troca a carga positiva pela carga negativa, a única coisa que vai inverter é o sentido da força magnética. Vamos discutir o quarto resultado. O quarto resultado diz o seguinte para a gente: a força magnética ela é diretamente proporcional à carga, ao módulo da velocidade e ao módulo do campo magnético. Então, se a gente variar essas grandezas, se nós aumentarmos essas grandezas, a nossa força magnética vai aumentar. Se a gente diminuir essas grandezas, a nossa força magnética também vai diminuir. É claro que tem a questão da dependência angular que a gente discutiu no quadro anterior, tá bom? Então, agora nós temos esses quatro resultados, nós temos que juntar esses quatro resultados e obtermos uma expressão única para a nossa força magnética. Num primeiro momento, pode parecer difícil a gente encontrar uma fórmula que reúna todos esses resultados que nós acabamos de discutir. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é difícil e essa fórmula já está apresentada aqui no quadro. O módulo da força magnética ela vai ser dada pelo produto entre o módulo da carga elétrica, no caso, o módulo do vetor velocidade e o módulo do vetor campo magnético, vezes ainda o seno de θ, onde θ, lembrando, é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Lembrando que vai ser sempre o menor ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. Então, a partir dessa expressão, a gente obtém o módulo da força magnética. Como a força é uma grandeza vetorial, nós precisamos, além do módulo, conhecer também a direção e o sentido. Então, como que a gente pode fazer para descobrir qual vai ser a direção e o sentido da força magnética? Para isso, nós vamos utilizar a chamada regra da mão direita. Como que a gente vai proceder? Nós vamos pegar a nossa mão direita e encostar a lateral da nossa mão sobre o vetor velocidade, colocando na mesma direção e no mesmo sentido, vamos dizer assim, os dedos apontando no mesmo sentido do nosso vetor velocidade. O que a gente tem que fazer é pegar o vetor velocidade e levar esse vetor, ou seja, através da nossa mão, levar a nossa mão na mesma direção e no mesmo sentido do vetor campo magnético. Isso vai determinar para a gente a direção do vetor força magnética. Como? O vetor força magnética ele vai ser representado pelo nosso dedo polegar. Então, a direção do dedo polegar indica a direção da força magnética, que para esse caso está perpendicular ao plano do quadro, como a gente já tinha discutido. O sentido vai ser dado também para onde aponta o nosso dedo polegar. Então, aqui o meu dedo polegar está apontando para fora do plano do quadro. Então, a minha força magnética está apontando para fora. Então, esse é o movimento. Coloque a mão sobre o vetor velocidade e leve a sua mão na mesma direção e sentido do vetor campo magnético. Repare que esse exemplo que eu fiz com vocês, ele só é válido, Na verdade, essa regra da mão direita, ela só vai ser válida para cargas positivas. Se a sua carga for negativa, o que vai acontecer é que o sentido da força vai ser o oposto ao do seu dedo polegar.
Então, para esse exemplo que eu dei aqui, a minha carga ela é positiva. Então, coloco minha mão sobre o vetor velocidade, levo na mesma direção e sentido do vetor campo magnético, o meu dedo polegar vai indicar a direção e sentido da minha força magnética, apontando para fora, e eu utilizei a notação aqui. Círculo com um ponto no meio, o vetor apontando para fora do plano do quadro. Se a carga fosse negativa, eu faria o mesmo movimento. Mão sobre o vetor velocidade, levando no vetor campo magnético. Mas agora a direção seria essa mesma direção, perpendicular ao plano, só que apontando para dentro do quadro. E aí eu usaria a outra notação, que é o círculo com um X ou uma cruz. Tudo bem? Bem, então, nossa aula está quase se encerrando, mas antes eu gostaria de fazer alguns comentários. Na primeira aula, nós discutimos o geomagnetismo da Terra. Então, a gente viu que a Terra ela gera um campo magnético ao seu redor. E eu mencionei que esse campo magnético blinda a gente de partículas carregadas. Como que esse campo magnético é capaz de blindar a gente de partículas carregadas? Ele é capaz de blindar a gente pelo motivo, dessa aula, que é a força magnética. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma partícula carregada, que pode ter sido emitida pelo Sol, ou que está viajando na Via Láctea, e essa partícula adentra a região de campo magnético da Terra, ela vai sofrer a ação de uma força magnética. Essa força magnética vai defletir essa carga. E com isso, nós aqui na Terra ficamos protegidos dessas partículas que viajam. Essa deflexão de partículas carregadas, movendo-se na presença de campo magnético, também vai ser assunto das próximas aulas, então nós vamos ver com um pouco mais de detalhes. Nossa aula encerra-se por aqui. Até a próxima aula.